Começando mais um programa Conexão Política, e aqui ao meu lado, recebendo hoje no programa o Cristiano Koller, vereador pelo nosso município em Novo Hamburgo, pertencente à mesa diretora. Muito obrigado por participar aqui do nosso espaço, uma TV comunitária e que busca cada vez mais aproximação entre os telespectadores e os agentes políticos que nos representam nos espaços públicos. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, agradecer a todos os telespectadores da Vale TV aí. Agradecer o convite, então. Muito obrigado. Eu que agradeço. A tua trajetória política começou desde o chão da fábrica. Como é que, conta pra gente como é que isso se sucedeu? Sim, em 2017, vou voltar um pouquinho mais no tempo, então. Em 2007, quer dizer, meu tio, eu chamo ele de padrinho político, o seu Darcy, que me disse: Cristiano, por que tu não te candidata a vereador? Uma coisa que eu nunca imaginei, eu, 15 anos dentro de uma metalúrgica, nunca imaginei entrar na política. Então, em 2007, o meu tio fez esse convite, na qual ele me convidou para ir para o PDT. E na qual eu me filiei, então, em 2007 ao PDT. Em 2008, eu concorri a vereador. Aí, naquela oportunidade, eu fiz 1.069 votos, 1.063 votos, desculpa. E acabei não me elegendo, mas fiquei como o quinto vereador mais votado de uma coligação de 28 candidatos. Numa primeira eleição, fiquei em quinto lugar na nossa coligação. E aquele sentimento do que ficou faltando, né? Isso aí, quando bate uma boa votação e não entra, é um sentimento difícil, né? Também, mas naquela oportunidade a gente colocou somente 2 vereadores, que na oportunidade foi o Antônio Lucas e o Ica. E aí, depois dele, eu fiquei com terceira suplência. Então, não vou negar, eu acho que isso é uma ilusão que as pessoas têm. Que vai se candidatar e que vai fazer 3.000, 4.000 votos e não faz. Foi o que eu tinha na minha primeira eleição em 2008. Porque todo mundo dizia: vou votar em ti, dando um tapinha nas costas e vamos, tamo junto. Então eu achei que fazia 3.000 votos. E quando eu vi a minha votação em 1.063, para mim aquilo foi uma decepção. Mas as pessoas que estavam ao meu redor disseram que não. Que foi uma grande vitória. Eu fui o 27º mais votado no total de 180 vereadores. Então, quando eles começaram a falar isso para mim, eu vi que realmente foi uma grande votação. Sem dinheiro, sem nada. Trabalhava durante o dia na metalúrgica e à noite, finais de semana, eu ia para a rua pedir voto. Então, em 2008, concorri a vereador e fiquei em quinto lugar na minha coligação daí. E a partir daí, aquele bichinho da política te deu uma picada. Sim. E até na oportunidade, o meu partido, na época, o PDT, ele era vice do prefeito, candidato a vice do então candidato prefeito Tarcísio Zimmermann. Chegasse a ocupar algum espaço. Isso, daí foram eleitos, a majoritária foi eleita, e aí, quando foram organizar os espaços para os partidos que compuseram a chapa vencedora, então o PDT também foi convidado a participar. E aí o PDT me deu a oportunidade de trabalhar no executivo. Então eu saí de dentro da empresa, fui trabalhar no executivo, uma área que eu nunca imaginei trabalhar, mas com muita vontade e dedicação eu aprendi. E ali tu também pôde mostrar para a comunidade o teu potencial, o potencial do teu trabalho. Bastante. E aqui eu sempre elogio o prefeito Tarcísio, porque o Tarcísio, poucas pessoas, as pessoas que o conhecem, sabem o quanto ele é trabalhador, o quanto ele te cobra, mas ele também te dá oportunidades. Ele te cobra, mas tu disser para ele: prefeito, preciso disso, daquilo, ele vai lá e te pede para as pessoas te ajudarem. Isso. Ele cobra dos outros também. Então, eu estava ali de diretor, e na oportunidade ali, sendo diretor, eu era diretor de serviços urbanos. E bem naquela época o prefeito conseguiu captar em Brasília um dinheiro para fazer o projeto Reluz, que foi a troca de toda a iluminação da cidade. Muitas ruas antes eram lâmpadas fluorescentes. Uma lâmpada que em dia de chuva, que estava úmida assim, já não funcionava. Isso era um programa do governo federal. O programa do governo federal. Então ali eu consegui fazer manutenção daquilo. Aí também na questão da revista... Ministérios das cidades, não? Não. Era... Não vou te falar agora que vou estar te mentindo, me fugiu o nome. Mas era algum dos programas do governo federal que... Enfim, isso, até capitaneou para o município. Até foi, porque o Tarcísio, antes dele ser prefeito, ele foi deputado federal. Ah, sim. Então ele já tinha captado, mas não era emenda parlamentar, era projeto do governo federal, tá?
Não vou dizer de qual ministério é que eu vou te mentir agora no momento que não lembro. Então houve essa questão do projeto Reluz, também na revitalização das praças, da questão da limpeza das cidades, tudo era da minha competência. Sim. Então ali eu acabei fazendo um bom trabalho, que eu acho que isso que me levou a ser eleito em 2012. Então em 2012 eu concorri novamente, fiz 2.069 votos, agora está certo. 1.063 e 2.069. Então eu fiz 1.000 votos a mais, quase dobrei a votação. Só que agora tem uma grande diferença de uma eleição para outra. Em 2008 eu achei que eu fazia 3.000 votos e estava eleito. E não foi. Em 2012 eu concorrendo, e estando dentro da política, eu imaginei que eu ia fazer menos votos do que a primeira vez. Porque tu tá dentro da política. Aí tu vê que as pessoas têm muito dinheiro, tem muitas pessoas trabalhando, e tu tá ali e tu diz, o não candidato... Não. O candidato tal tem 100 pessoas trabalhando, tem 1 milhão para gastar, 500 mil, 100 mil para gastar, e nós não temos nada. Então, quando eu achei que eu não ia me eleger, acabei me elegendo. Reconhecimento do trabalho que tu fizeste à frente dessa diretoria e também junto com a comunidade. Bastante. Eu acho que foi esse sim. Esse que me ajudou bastante na minha eleição. Foi o contato diário com o contribuinte. Eu estava sempre junto, participando com os funcionários da prefeitura, no trabalho, no dia a dia, na rua. E isso é legal, as pessoas querem ver. Sim. Às vezes eles não querem te cobrar nada, eles não te pedem nada. Eles só pedem, na verdade, a tua presença. Às vezes só querem trocar uma ideia contigo, te dar uma opinião, uma sugestão ou também uma reclamação. E só. Então foi isso que em 2012 eu fiz bastante. É muito importante o político ele estar sempre de ouvidos abertos, tanto para reclamação, quanto para opinião, quanto Sim. A conversa, ela legitima ainda mais essa representatividade. Bastante, bastante. E daí acabei me elegendo vereador. Aí, agora na minha reeleição, eu tinha um sentimento de que eu não iria ser reeleito. Eu senti aquilo porque, assim, eu acho que eu deixei um pouco faltar no meu mandato, entendeu? Até um pouco da mídia, das redes sociais, mostrar o meu trabalho no dia a dia. E isso eu deixei de faltar. Faltei com isso, entendeu? Só que agora não, agora a gente está... E algo que tu chegaste a suprir, então, logo após agora, nesse momento. Sim, é o que nós estamos fazendo bastante agora. Vamos fazer um trabalho em tal lugar, vamos postar imagens, vamos fazer uma matéria, coisa que eu não fazia antes. E eu vi que as eleições, as 2 últimas eleições, tanto para prefeito e vereador, e agora para senador, governador, presidente, foi muito das redes sociais. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Desde aquela época, nas primeiras eleições dos anos 2000, até agora, praticamente 10 anos depois, existe uma mudança de cenário da campanha eleitoral? Tu percebeste uma variação do público, estratégias, formas de se expressar e também de receber elogios, críticas? Muito. Eu acho que hoje as eleições estão muito focadas no lado virtual, nas redes sociais. Aí. Infelizmente, muitas coisas são mentiras, algumas são colocadas na rede social e verdadeiras, mas existe muito fake news. E as pessoas compartilham fake news. Se você agora colocar uma postagem na rede social, as pessoas não sabem se é verdade ou é mentira, mas elas vão disseminar aquilo ali na rede social e de tanto falar de uma mentira, ela passa a ser verdade. Então as redes sociais são as eleições foi muito da rede social. E eu acho que daqui para diante vai ser sempre assim agora. Difícil tu voltar o dia a dia, o tete a tete ali com o eleitor, então eu acho que é muita rede social, cara. Sim. Hoje tu integra a Rede, né? É um partido que está passando por algumas também dificuldades. Começou liderando a campanha eleitoral, mas enfim acabou com um resultado não muito positivo no espectro do resultado das eleições, né? Qual a avaliação que tu faz hoje do ambiente político como, claro, integrante atualmente da Rede, mas também como cidadão? Como é que está a política hoje para ti? Como eu falei antes, eu era do PDT. Em 2015, dezembro de 2015, quando se abriu uma janela, eu saí do PDT. Por aquele momento eu estava tendo algumas divergências dentro do meu próprio partido. Uhum. Então eu acabei optando para ir pela Rede. Um partido novo,
um partido sem vícios e concorri pela rede. Só que agora, nas últimas eleições, o partido não atingiu o coeficiente. Existia uma afinidade com as ideias da Marina Silva também? Da minha parte, não vou te mentir. Uhum. Não muito. Mas era mais pela conjuntura? Sim, foi por causa que é um partido novo, um partido sem vice. Sim. Tinha uma pessoa lá dentro que era muito meu amigo, que me convidou para ir pro partido, eu acabei indo. Sim. Porque, sabe aquele momento que tá precisando um pouco de carinho, um pouco de atenção, afeto? Tive nesse partido, então bacana. Foi um dos motivos de eu ter ido para lá. E agora, infelizmente, o partido, nos próximos dias, vai deixar de existir, pois ele não atingiu o número de votos preciso para se manter. Então, a partir de março, eu acredito que o partido vai deixar de existir. E aí eu tenho que ver se eu tenho tempo. Eu não vou negar para você, sou meio leigo. Se tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou eu posso ficar sem partido até a próxima eleição. Aí eu tenho que escolher um partido para poder integrar. Para me filiar. E hoje, dentro desse cenário político, a gente sabe que na política profissional é bastante complicado, porque, como a gente vem falando também nos programas, existe um presidencialismo de coalizão. Hoje tu não tem como governar se tu não tiver os votos necessários para governar, né? Isso tanto em nível municipal, estadual, federal, né? A gente percebe agora que o governo Bolsonaro não está chegando nas expectativas que o Congresso tem para que ele, das negociações, para que ele consiga lograr êxito nos projetos dele. Agora também tem a Previdência, né, que está sendo amplamente discutida. E essa análise acaba também passando nessa tua percepção, nas tuas ideias de compor um novo partido. Sim, na verdade, até por obrigação. Eu sou obrigado a me filiar a algum partido para poder concorrer na eleição em 2020. Quando, na verdade, eu acho que a pessoa não devia ser vinculada a nenhum partido. Votava na pessoa. Na verdade, tu querendo ou não, tu tá votando no partido também. Sim. Tem muita gente, do partido A, só pode botar o candidato que for, eu vou votar no partido A. Ou no partido B. Mas não, eu gostaria de não ser filiado a nenhum partido. Sabe? Votar no candidato Cristiano. Nele. Não no partido A, B ou C. Mas, infelizmente, tu tem que se filiar a algum partido. Então, Sim. Tem que optar logo ali adiante por algum partido. Para poder, enfim, concorrer em 2020, isso aí. Exatamente. Qual a tua análise hoje do governo Bolsonaro? Nesses pouco mais de 50 dias, né? Cara, não vou te mentir. Nada, não penso nada ainda. É difícil de perceber alguma coisa em tão pouco tempo. Não, é muito pouco tempo para poder fazer uma análise. Analisar Porque até agora o que teve de relevante mesmo? Foi lá o Moro ter encaminhado um projeto lá na qual ele disse que o Caixa 2 não é crime. Pô, não é crime. Gerou uma polêmica, né? Só que tu voltar lá antes de outubro, falava-se uma coisa e agora se fala outra. Uhum. Bolsonaro antes de outubro falava que 65 anos era isso, falava mal do Temer e agora ele tá fazendo igual. Aí o Moro a mesma coisa. Lá que o Caixa 2 era crime, é isso, é aquilo, e agora já tá falando outra conversa. Foi o Moro que prendeu o Lula. O Lula seria o maior, com certeza. O maior político que causaria o maior embate, né, na política para a presidência nacional. Isso, será que foi um movimento intencional? Hoje, se sentar e analisar, parece que foi. Porque imagina pegar um candidato, o Haddad, e estava lá embaixo na pesquisa com 2% e o cara foi para o segundo turno e com chance de se eleger. Imagina se fosse o Lula, eu fico pensando o Lula, se o Lula preso fosse candidato a presidente, eu acho que ele tinha sido eleito, mesmo ele estando preso lá dentro. Só que eu acho que o grande erro, assim, falar do Moro, na minha visão, o Moro era um cara íntegro, era um cara, não que ele deixou de ser, mas parece que aquilo foi tipo um prêmio para ele, ter assumido como ministro. Ficou estranho aquilo ali, sabe? Pô, prendeu um cara, daí depois ganhou um cargo lá na frente, sabe? Eu acho que não pegou bem para a pessoa dele, sabe? Não pegou. E para a magistratura, isso também será que gerou algum tipo de respingo? Porque hoje se fala muito na lawfare, né? Que é a atuação política dos magistrados, enquanto a gente sabe que os magistrados eles têm o dever da imparcialidade.
né? Então, será que isso também respingou, de certa forma, essa atuação, como uma atuação política num campo que deve ser alheio ao partidarismo? Queira ou não, isso respinga, sempre vai respingar. Porque eles vão sempre colocar que todos os políticos são corruptos, os advogados são isso, os médicos são aquilo, então vai sempre respingar. Respinga, não adianta, sempre respinga. Como tem os bons, tem os ruins, e sempre os bons vão pagar pelos ruins, então vai sempre respingar. Tu pode ser o cara mais correto, o cara mais íntegro, o cara mais honesto, só que o político lá fez isso, todos são igual. E não é, é a minoria, a classe política é a minoria que se corrompe. É que nem os advogados, a minoria que queima o filme da maioria, entendeu? Sim. Assim é na classe política igual, sabe? Tem sempre os bons e os ruins, sabe? Não tem... Só que as pessoas têm que saber separar, às vezes elas não sabem. Vereador, hoje tu tem uma atuação muito importante frente à atuação na saúde do município. E como é que está essa relação? Porque os repasses que o governo estadual deveria passar, o governo federal também, para o município, para a nossa saúde, para que a gente consiga ter uma estrutura mínima, não está se alcançando. Como é que se sobrevive um sistema sem isso? Tu que está ali dentro, atuando diariamente nessas demandas. Não, está bem difícil a situação. Não que a saúde seja a nossa bandeira, sabe? Sim. Do gabinete, mas a gente é muito procurado na questão da saúde. Como eu acredito que a maioria dos vereadores são procurados. Sim, exatamente. E aí, depois da saúde... Uma natural, na verdade, né? Natural. Uns se envolvem mais, outros menos, mas existe essa sim, demanda. Sim. E sempre foi e sempre vai ser. Aí as pessoas consultaram agora... Daqui a uma hora já ligo para o vereador ou para o assessor e dizer assim, eu fiz um exame e não me chamaram. Tá, mas quando foi? Foi agora há pouco. Mas peraí, dá um tempo, tem que esperar uns dias e tal, entrar no sistema. Mas não, eles acham que o vereador vai sair atropelando, vai passar aí na frente dos outros. Sim. Aí tu imagina, se tu tá botando uma pessoa na frente, outra tá ficando para trás. Exatamente. Sabe? Então não pode, na verdade. Não, e às vezes tem que ter alguns critérios que a saúde tem. A pessoa tá mais doente que a outra, vai passar na frente, aí é aceitável, entendeu? Sim. Agora é questão de passar um no outro. Não até porque a atuação do vereador ali seria de fiscalização, de verificação, se está tudo acontecendo de uma forma correta, se os funcionários estão realmente trabalhando, né, que é a competência do vereador, né, de fiscalizar os serviços e obras e, enfim, as atividades do executivo. Às vezes o que acontece é ficar as coisas paradas, sabe? Isso acontece, que como no momento está... O governo estadual não está repassando a verba para o município, então o município, querendo ou não, está cortando exames, cirurgias, tem que cortar de um lado para não poder deixar faltar do outro. Mas as pessoas não estão deixando de ser atendidas. Mas sim, aquele exame, aquela cirurgia está realmente um pouco atrasada. Mais atrasado. Mas eu espero que nos próximos dias isso volte à normalidade. Tem que voltar. Depende do movimento político também que está se buscando para que isso de fato aconteça. Temos aí o governador novo, né, um cara jovem com todo o fôlego político e fôlego da juventude para tentar modificar essa situação que esperamos nós venha a ser cumprido, né, e a nossa população consiga de fato ser beneficiada com isso, né? Também esperamos, mas não existe mágica. Não existe mágica. De onde é que vai se tirar o dinheiro para se botar o salário em dia? E aqui não é uma crítica ao governador do Sartori, porque eu votei no Eduardo Leite, fiz campanha para o Eduardo Leite, mas as pessoas vinham falar para mim, vou votar no Sartori. Nunca falei mal do Sartori, cara, porque eu acho assim que nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente vai atrasar salário porque quer, porque não gosta do funcionário, porque tem birra com o funcionário. Atrasa porque não tem. Eu acho que o Sartori não fez um mau governo. Aí tu pensa, um homem que está 40 anos na política, nunca se ouviu falar nada dele. Um cara íntegro, um cara honesto, nunca se ouviu falar dele. Então quer dizer que alguma coisa ele fez para estar 40 anos sem ter um processo, sem ter nada. Então o Eduardo Leite eu estou torcendo para que ele faça o melhor possível. Mas mágica ele não vai conseguir fazer. Não tem como fazer. De onde é que vai tirar dinheiro? Estão tentando esse pacto e tal, que já vai tentando há vários anos e até agora nada.
tomara que se consiga. A linha política, né, entre o PMDB e o PSDB não sempre foram aliados historicamente, né, na política, ao menos aqui do Estado. Sim. Então, claro que existem divergências, existem pontos onde um pretende atuar mais, outro dá outro foco, enfim. Claro que existem algumas divergências, ninguém é igual, mas o caminho, em linhas gerais, é o mesmo, né, tanto do Sartori quanto do Eduardo Leite. Né? Sim. Até agora o Eduardo, infelizmente, ainda está parcelando, pagando aos poucos o salário, porque não tem caixa para isso, não adianta, não tem. O que o Sartori estava fazendo, o Eduardo, durante o tempo, vai ter que fazer. Porque não tem milagre, não tem mágica, entendeu? Por isso que eu acho que o Sartori não atrasava porque queria, não queria pagar. Porque não tinha de onde pagar, mas o Estado está quebrado. O caixa do Estado está quebrado. Então, torcemos para que esse ano melhore, porque eu acredito que esse ano ainda vai ser assim. Sim. Parcelados, salários, as coisas não vão andar, mas eu acredito que a partir do ano que vem as coisas melhores. E hoje tem uma atuação bastante forte na Comissão de Constituição e Justiça aqui do município. Como é que estão os trabalhos da comissão? Eu já participei ano passado da COJUR e esse ano eu pedi para participar de novo, então os colegas vereadores aprovaram meu nome para participar da COJUR. A COJUR, para quem não sabe, é a Constituição de Justiça e Redação. É a primeira comissão, os projetos tanto dos colegas vereadores quanto do Executivo, a primeira comissão que analisa é a COJUR. Então ali a gente dá andamento nela ou a gente notifica o autor para ele fazer algumas mudanças, alterações no projeto. Sim. E infelizmente a COJUR ela tranca muito o projeto. O projeto ele vem ou da mesa, ou iniciativa popular, ou do próprio vereador. Isso. Claro, existem outras formas, o prefeito também pode propor, enfim, tem outros processos, mas internamente seriam essas as vias. Isso. Só que infelizmente nós, quanto COJUR, tem muitos projetos que a gente tem que trancar. Sim. Trancar, digamos, devolver para o autor por ser inconstitucional. Que nem... Vício de origem, enfim, essas coisas. Que nem eu, em 2012, quando eu assumi na Câmara, eu achava que o vereador podia fazer tudo. Eu vou fazer um projeto para construção do posto de saúde aqui, uma escola lá. E tu não pode. Tu não consegue legislar sobre o dinheiro. Sim. Tu pode fazer uma indicação, uma sugestão. Agora, tu obrigar o município a fazer, o vereador não pode fazer. Impender gastos, né, para o município, tu tem uma inconstitucionalidade, né, e aí já não é problema de origem. Claro, é um problema de origem também, porque quem deve esse tipo de projeto é o município, a prefeitura, né, o executivo. E aí cabe aos vereadores aprovar ou não, né, esse projeto de lei. Como é que está a atuação dos projetos que vêm do município para o executivo? Como é que isso tem tramitado na casa? Alguns projetos vêm meio polêmico para lá. Então, e tem um que vai vir agora nos próximos dias, que é a questão dos aplicativos de celular. O transporte público por aplicativos, Ubers. Qual é a tendência disso? A tendência houve uma audiência pública há uns dias atrás, na qual participaram eu digo Uber, que é o aplicativo mais conhecido, mas tem outros aplicativos. Tem vários aí. E daí lá, do jeito que o executivo vai mandar um projeto para a Câmara, pelo pessoal do Uber, ele está perfeito. Mas com certeza vai ter emenda de vereadores, restringindo o número de motoristas, pedindo uma fiscalização maior, somente placa de Novo Hamburgo. E quem vai fiscalizar isso? O executivo? Vai gerar um custo bastante acentuado. Aí eles querem limitar, se tiver 100 táxis, vão limitar a 100 carros de aplicativo para trabalhar em Novo Hamburgo. Como é que vai fiscalizar isso? Não tem. Tu pode botar um monte de emenda que tu imaginar, mas na prática, o que vai acontecer? Nada. Sim. Então, eu vou votar do jeito que o executivo mandar o projeto. O pessoal lá que estava na audiência pública disse que o projeto tá bom, do jeito que ele está ali, está perfeito. O município vai ganhar um pouco, como acontece hoje em Porto Alegre. Sim, aumenta a receita, né? 0,20% das viagens, 2% da viagem, eu acho. 2%. Que a gente estava falando que era R$10 dá 20 centavos para o município e tal.
Então vai aumentar a Acaba renda. sendo- Sim, como é hoje em Porto Alegre. Então Novo Hamburgo também vai ter, isso vai ter uma receita, entendeu? Agora tu começar a criar um monte de empecilhos, sabe? Só que eu acho que também tem que pensar lá do taxista. Sim. Tu tem que dar alguma isenção para ele, sabe? Exatamente. E de algum ISS, Porque alguma coisa. historicamente também essa concessão ao táxi, ele tem uma série de direitos adquiridos também, né, em relação à própria atividade. Então, deixar de prestigiar esse serviço importante enfim, acaba sendo ruim, né? Sim. Eu conheço bastante gente que não abre a mão de pegar táxi. Sim. Eles não querem saber de Uber. Para eles, o meio de transporte mais confiável é o É o taxista. táxi. Sabe? E ainda mais as pessoas de mais idade. Claro. Sabe? Elas. Fidelizam, né? Muito, muito, muito. Sim, isso é bastante importante. Até porque esse movimento ainda da geração das novas tecnologias e o acompanhamento legislativo é bastante discutido, né? A gente Muito. não consegue, na legislação, acompanhar a evolução tecnológica, a evolução social. Então, sempre se fala que aí tem uns 10, 15 anos de atraso da lei com relação à evolução social, né? Muito. Imagina essa questão da regulamentação. Agora que ela está para acontecer em Novo Hamburgo, sendo que outros municípios, outros estados, fora do Rio Grande do Sul, já faz isso há muitos anos. Sim. Então agora que está chegando, infelizmente a gente está atrasado no tempo em algumas coisas, sabe? Hoje tu pertences também à mesa diretora da Câmara dos Vereadores. Como é que está a composição, como é que está a conjuntura dessa nova mesa diretora? Ali até ficou, digamos, uma mesa não muito pluripartidária. Na verdade, são 4 componentes e os 4 são de 2 partidos. O presidente e o vice é do PMDB e eu e o vereador Gabriel somos da Rede. Então ficou somente 2 partidos ali. E até houve só uma chapa, que foi a nossa. Então ali o pessoal da própria Câmara, os funcionários mais antigos, falam que desde que a Câmara existe e que existe a mesa, foi a 3ª vez que houve uma unanimidade. Então, os 14 vereadores votaram na nossa chapa, até por ela ser única, mas mesmo ser única, eles podiam ter votado contra, e não votaram. Então, aqui eu sempre gosto de agradecer aos 14 vereadores, 13, 14 comigo, né, 13, aos 13 vereadores pela unanimidade de ter votado na nossa chapa. Porque eles podiam ter votado contra, ter falado um monte de coisa, não. Eles foram lá e votaram em nós. Então, eu sempre agradeço aos outros 13 vereadores. A boa convivência e o bom diálogo, então, que está sendo empreendido na Câmara dos Vereadores. Sim, sim, sim. Até porque o presidente Arroz sempre foi um cara muito sociável, assim, independente do partido, ele sempre tratava todo mundo igual. Agregador. Isso. Acho que foi uma das questões também, de ter sido unânime a nossa chapa. Cristiano Moisés Coller. Silva Coller. Da Silva? Como é que vai esquecer da Silva? Da Silva, cara. O mais importante de todos. Da né? Silva e Santos é o que mais tem. Muito obrigado pela tua presença. Eu quero dizer que esse espaço do Conexão Política e a Vale TV, a programação da Vale TV está sempre de portas abertas, não só para a comunidade, mas também para os agentes que representam a comunidade. Isso aí. Então, muito obrigado mesmo pela tua presença em empreender esse teu tempo, a tua agenda, para poder passar um pouco das tuas ideias, um pouco do que tu pensas, nessa nossa conversa franca e aberta, democrática. Eu que agradeço a oportunidade que a Vale TV está dando para nós, vereadores, falar um pouco sobre a nossa trajetória política, sobre o nosso trabalho no gabinete. Então, agradecer a Vale TV e te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Obrigadão. Até uma próxima. Isso aí, obrigado.